Vai parecer uma sinopse meio louca, mas God Country é uma história épica de família, fé e espadas gigantes. Então, vem comigo que esse gibi vale muito a pena. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Review Express. Eu sou o Kim Martins e hoje eu quero conversar com vocês desse gibi que a Devir trouxe para o Brasil em dezembro de 2022, chamado God Country, escrito por Donny Cates e ilustrado por Geoff Shaw. Ele é capa cartonada, todo impresso em papel couché com brilho, tem umas orelhinhas aqui na capa, um bom acabamento gráfico, saiu ao preço de R$ 95. Hoje na Amazon tá por 88, mas dá para achar mais barato que isso. Tem 184 páginas, como eu disse, lançado pela Devir. Bom, do que se trata esse gibi? Como eu disse aqui na introdução do vídeo, é uma mistura, né, de uma história familiar com fé, com espadas gigantes. E esse gibi, eu consigo enxergar ele com duas camadas. A primeira camada de cima é a camada mais superficial, que é a história da aventura. E a de baixo, que nem é tão profunda assim, você nem precisa escavar tanto para perceber ela, mas é uma história familiar muito bacana. E é nela, para mim, que se encontra o tesouro desse gibi. Bem, nós vamos viver aqui uma aventura épica com a família Quinlan. Os membros da família são o Roy, a Jane, sua esposa, e a filhinha do casal chamada Dina. Eles decidem deixar a vida agitada de Austin para cuidar do vovô Emmett, que está com Alzheimer. O Emmett é o pai do Roy, né? Então eles saem dessa vidinha deles e vão para a fazenda do vovô Emmett para cuidarem dele. Mas logo ao chegarem na fazenda, um tornado sobrenatural surge destruindo tudo e traz consigo um demônio monstruoso. Felizmente, o vovô Emmett, usando uma espada mística gigantesca chamada Valfax, derrota o monstro e recupera suas memórias e também a sua personalidade. Portanto, essa espada, a Valfax, além de dar muito poder pro velhinho, entre aspas, o cura do Alzheimer. Ele consegue ter a sua vida completamente recuperada, a sua personalidade, as suas memórias. Só que, obviamente, a história não termina por aí. Essa espada tem um dono, e o dono dela é um deus chamado Atum. Então, esse Atum começa a mandar seus filhos, que são outros deuses, para recuperar a espada, recuperar a Valfax. Mas é lógico que o vovô Emmett recusa, e a família Quinlan então se envolve numa batalha épica contra deuses e outras entidades cósmicas que são sensacionais. Bom, isso aqui é muito mais do que uma história de fantasia com ação e aventura. É um drama familiar bem emocionante que explora temas como amor, a perda, fé e esperança. Uma das coisas que eu mais curti nesse gibi é que o Donny Cates ele conseguiu fazer uma mistura de estilos, né? Ele consegue misturar drama familiar, tem um pouquinho de história fantasmagórica, tem essa fantasia cósmica. Cara, é um mashup muito bem feito, pois ele não separa a história da família com o drama familiar. Tá tudo muito bem encaixado e muito bem orgânico. Donny Cates e a sua equipe aqui, né, o Geoff Shaw e o colorista que eu esqueci o nome, deixa eu confirmar aqui, o Jason Wordie, cara, eles contam uma história que combina perfeitamente elementos tão distantes um do outro. O Geoff Shaw tem um estilo de arte muito detalhado, bem fundamentado, às vezes exagerado, mas sem fugir daquele realismo, o que dá vida aos personagens e à história, em conjunto com a colorização, que é muito sensacional. Às vezes o traço dele me lembra um pouquinho do Sean Murphy, que eu gosto demais, né? Do Batman Cavaleiro Branco, também do Tokyo Ghost. Essa história aqui, ela tá repleta de momentos, como eu diria, momentos pequenos, momentos tranquilos que quase convidam o leitor para sentar, tomar um café e trocar uma ideia com os personagens, só que paralelamente tem muita ação. E aí também o destaque pro desenhista, o Geoff Shaw, que, cara, ele arrebenta nessa parte, nas áreas de ação. Ele constrói muito bem as sequências de combate, com
as espadas, além de dar vida aos aspectos mais estranhos e ocultos do gibi, como as cenas que acontecem nos reinos distantes em que vivem esses deuses cósmicos. Mas ele não é só um gibi com uma arte deslumbrante, tá? O Donny Cates ele consegue criar personagens muito verdadeiros, com vozes próprias, com identidade própria. Pra mim, tá? Na minha leitura, eles parecem muito reais. As suas motivações são muito compreensíveis como seres humanos. Por exemplo, o Roy, né, que é o filho do vovô Emmett. Ele quer ser um bom filho e sente ali no coração dele um senso de dever para com o pai, de cuidar do pai. Sua esposa, Jane, não sente o mesmo senso de dever e ela tá frustrada e ressentida com o marido por colocar sua família numa situação tão difícil quanto essa. E o Emmett, para mim, ele faz todo o sentido como alguém que teve a sua sanidade arrancada, né? Porque é isso que o Alzheimer faz. E aí ele recupera essa sanidade. Nessa situação, uma pessoa vai se agarrar com todas as forças para manter o que ele recuperou, todas as suas memórias, todos os seus sentimentos. Cara, essa história aqui, para mim, ela representa muito bem a beleza e o risco de se realizar todos os seus desejos. Quando o Emmett empunha a espada, ele simplesmente passa a superar o seu Alzheimer e retornar à sua antiga vitalidade, à sua antiga força, mas a que preço? Cara, God Country pra mim é uma graphic novel poderosa, muito comovente, que explora temas universais, né, que muitos de nós vivemos com uma profundidade e na medida, assim, sabe? Ela não é chatona de se aprofundar muito e ficar melodramática demais, não, tá no nível certo. Ela combina elementos de suspense, de ação, de drama, uma narrativa muito envolvente que me prendeu do começo ao fim. Gibizaço, um retrato muito realista e comovente da vida familiar, com desafios e traumas que atingem boa parte dos seus espectadores. É uma história épica com traços ali familiares, sobre envelhecer, sobre luto, sobre despedida. Gostei muito dessa história. Agradeço bastante ao meu primo Rafael Bernini, que me presenteou com essa HQ, que eu já estava querendo ler faz um tempinho e ele me deu isso aqui de presente. Rafa, um beijo no coração, velho, valeu demais, curti muito a leitura. E aí, você já leu esse gibi? Não é nenhum lançamento, mas aqui no canal não me preocupo em falar só de coisa nova não, me preocupo em falar de gibi bom. God Country de Donny Cates é um desses gibis bons que merecem a sua leitura. Você já leu? O que você acha? Tem vontade de ler? Vamos conversar aqui embaixo. Falar de quadrinhos, falar de gibi é sempre muito bom. Bom, é isso aí. O vídeo de hoje é a indicação de God Country. Um beijo no seu bumbum e até a próxima.